Pessoal, tudo bem? Aqui é o Kleber mais uma vez e hoje a gente está lançando um vídeo novinho aqui em folha, justamente para vocês terem um pouquinho mais de conhecimento a respeito da nossa origem do pet, né? Muitas vezes as pessoas trabalham há muito tempo no ramo e aí a gente não conhece, né? A origem do surgimento, e isso é bacana. A gente tem que buscar conhecer, porque se a gente está no meio disso tudo, a gente precisa entender toda essa trajetória aí. E hoje a gente vai falar um pouquinho disso aqui. E fique no vídeo, roda a vinheta, vamos que vamos. História geral dos cães. Não há nenhuma incongruência na ideia de que no período mais primitivo da habitação do homem neste mundo ele fez um amigo e companheiro de algum tipo de representante aborígene de nosso cão moderno, e que em troca de sua ajuda para protegê-lo de animais selvagens, e ao guardar suas ovelhas e cabras, deu-lhe uma parte de sua comida, um canto em sua habitação, e passou a confiar nele e cuidar dele. Provavelmente o animal era originalmente pouco mais do que um chacal extraordinariamente gentil, ou um lobo doente conduzido por seus companheiros do bando de saqueadores selvagens para buscar abrigo em ambientes alienígenas. Pode-se conceber a possibilidade de a parceria começar na circunstância de alguns filhotes indefesos serem trazidos para casa pelos primeiros caçadores para serem cuidados e criados pelas mulheres e crianças. Os cães introduzidos em casa como brinquedos para as crianças cresceriam para se considerarem, e serem considerados, como membros da família. Em quase todas as partes do mundo são encontrados vestígios de uma família nativa de cães, as únicas exceções são as ilhas das Índias Ocidentais, Madagascar, as ilhas orientais do arquipélago da Malásia, Nova Zelândia e as ilhas da Polinésia, onde não há sinal de que qualquer cão, lobo ou raposa existiu como um verdadeiro animal aborígene. Nas antigas terras orientais, e geralmente entre os primeiros mongóis, o cão permaneceu selvagem e negligenciado por séculos, rondando em bandos, esquelético e parecido com um lobo, enquanto ronda hoje pelas ruas e sob os muros de todas as cidades orientais. Nenhuma tentativa foi feita para seduzi-lo em companhia humana ou melhorá-lo em docilidade. Somente quando examinamos os registros das civilizações superiores da Assíria e do Egito é que descobrimos quaisquer variedades distintas de forma canina. O cão não era muito apreciado na Palestina, e tanto no Antigo como no Novo Testamento é comumente referido com desprezo como animal imundo. Mesmo a referência familiar ao cão pastor no livro de Jó, mas agora aqueles que são mais jovens do que o zombam de mim, cujos pais eu desprezaria colocar com os cães do meu rebanho, não é sem uma sugestão de desprezo, e é significativo que a única alusão bíblica ao cão como um companheiro reconhecido do homem ocorra no livro apócrifo de Tobias, AV 16, então saíram ambos, e o cão do jovem com eles. A grande variedade de diferentes raças de cães e as grandes diferenças em seu tamanho, pontas e aparência geral são fatos que tornam difícil acreditar que eles possam ter uma ancestralidade comum. Pensa-se na diferença entre o Mastiff e o Spaniel japonês, o Deron e o elegante Pomeranian, o Saint Bernard e o Miniature Black and Tan Terrier, e fica perplexo ao contemplar a possibilidade de terem descendido de um progenitor comum. No entanto, a disparidade não é maior do que aquela entre o cavalo Shire e o pônei Shetland, o Shorthorn e o gado Kerry, ou o patagônico e o pigmeu, e todos os criadores de cães sabem como é fácil produzir uma variedade em tipo e tamanho por seleção estudada. Para entender adequadamente esta questão é necessário primeiro considerar a identidade de estrutura no lobo e no cão. Essa identidade de estrutura pode ser melhor estudada comparando-se o sistema ósseo, ou esqueletos, dos dois animais, que se assemelham tanto que sua transposição não seria facilmente detectada. A coluna vertebral do cão consiste em 7 vértebras no pescoço, 13 nas costas, 7 nos lombos, 3 vértebras sacrais e 20 a 22 na cauda. Tanto no cão quanto no lobo existem 13 pares de costelas, 9 verdadeiras e 4 falsas. Cada um tem 42 dentes. Ambos têm 5 dedos da frente e 4 de trás, enquanto externamente o lobo comum tem tanto a aparência de um cão grande e desossado, que uma descrição popular de um serviria para o outro. Nem seus hábitos são diferentes. A voz natural do lobo é um uivo alto, mas quando confinado com cães ele aprenderá a latir. Embora seja carnívoro, ele também come vegetais, e quando doente, mordisca grama.
Na perseguição, uma matilha de lobos se dividirá em grupos, um seguindo o rastro da pedreira, o outro tentando interceptar sua retirada, exercendo uma considerável dose de estratégia, uma característica que é exibida por muitos de nossos cães e terriers esportivos quando caçam em equipes. Outro ponto importante de semelhança entre o Canis lupus e o Canis familiaris reside no fato de que o período de gestação em ambas as espécies é de 63 dias. Há de 3 a 9 filhotes na ninhada de um lobo, e estes ficam cegos por 21 dias. Eles são amamentados por 2 meses, mas no final desse tempo eles são capazes de comer carne meio digerida despejada para eles por sua mãe ou mesmo seu pai. Os cães nativos de todas as regiões aproximam-se muito em tamanho, coloração, forma e hábito do lobo nativo daqueles regões. Desta circunstância mais importante, existem muitos exemplos para permitir que ela seja vista como uma mera coincidência. Sir John Richardson, escrevendo em 1829, observou que a semelhança entre os lobos norte-americanos e o cão doméstico dos índios é tão grande que o tamanho e a força do lobo parecem ser a única diferença. Tem sido sugerido que o único argumento incontroverso contra a relação lupina do cão é o fato de que todos os cães domésticos latem, enquanto todos os canídeos selvagens expressam seus sentimentos apenas por uivos. Mas a dificuldade aqui não é tão grande quanto parece, pois sabemos que chacais, cães selvagens e filhotes de lobo criados por cadelas adquirem prontamente o hábito. Por outro lado, os cães domésticos que podem correr soltos esquecem-se de latir, enquanto há alguns que ainda não aprenderam a se expressar. A presença ou ausência do hábito de latir não pode, portanto, ser considerada como argumento para decidir a questão sobre a origem do cão. Este obstáculo desaparece consequentemente, deixando-nos na posição de concordar com Darwin, cuja hipótese final era que é muito provável que os cães domésticos do mundo tenham descendido de 2 boas espécies de lobo, as Celupus e Celatras, e de 2 ou 3 outras espécies duvidosas de lobos, a saber, as formas europeia, indiana e norte-africana, de pelo menos 1 ou 2 espécies caninas sul-americanas, de várias raças ou espécies de chacais, e talvez de 1 ou mais espécies extinta, e que o sangue destes, em alguns casos misturados, corre nas veias de nossas raças domésticas.